Bem, galera, essa questão aqui está falando de um antibiótico infantil que é fabricado na forma de xarope e que o recomendado é no máximo 500 miligramas para cada quilo da criança. Beleza? Então, se a criança tem aí 10 quilos, vai ser 5.000 miligramas. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrado a uma criança de 20 quilos por um período de 5 dias. Beleza? E esse frasco pode ser encontrado nesses volumes aqui. Então, a gente está falando de uma massa, e só que o frasco é medido em unidades de submúltiplos de litro. Os pais da criança compraram a quantidade exata do medicamento, ou seja, ele compraram a quantidade de gramas que vai dar certinho para os 5 dias, correspondente aos 20 quilos da criança. E ele me falou uma informação a mais. Ele me disse que 1 centímetro, 1 grama desse medicamento ocupa um volume de 1 centímetro cúbico. Beleza? Então ele quer saber qual é o frasco que ele comprou, porque é um frasco que vai ter toda a dosagem da criança e não vai haver desperdício, não vai sobrar. Bem, galerinha, o primeiro passo para a gente resolver essa questão é calcular qual é a massa total do medicamento que a gente vai ter. Vamos começar o seguinte, são 500 miligramas do medicamento para cada quilo da criança. Então, vão ser 500 miligramas vezes os 20 quilos, tá bom? Porque é 500 miligramas por quilo, vezes 20 quilos. Então, a gente vai fazer 500 vezes 20. E a gente vai ter, então, 10.000 miligramas. Então, essa quantidade de miligramas que a criança vai ter que ingerir aí, devido ao quilo, a quantidade de massa que ela tem. Só que ela vai ingerir isso por quanto tempo? Por 5 dias. Então, a gente vai pegar essas 10.000 miligramas e vai multiplicar pelo número de dias, que são 5. Então, a gente fica com um total de 50.000 miligramas. Então, o xarope que a criança vai ingerir, o frasco vai ter que ter 50.000 miligramas. Então, a gente agora vai ter que relacionar massa com volume. E a relação de massa com volume está aqui destacada de amarelo. Ele falou que 1 grama deste medicamento corresponde a 1 centímetro cúbico. Só que nossa resposta está em quê? Em miligramas. Então, a gente precisa transformar de miligramas para gramas. Então, nisso constitui o nosso passo 2. Agora, como é que a gente converte de miligramas para gramas? Aí a gente tem esse diagramazinho que você tem que ter decorado para o Enem. Então, a gente tem aqui, ó, quilogramas, hectogramas, decagramas, gramas, decigramas, centigramas e miligramas. Se a gente quiser ir do quilograma para o miligrama, nesse sentido, a gente vai multiplicando por 10 de uma unidade para outra. Agora, se a gente quiser o sentido contrário, ou seja, de miligramas e indo até quilogramas, qualquer unidade aqui intermediária, a gente vai dividindo por 10. A gente está aqui, ó, em miligramas e quer ir para gramas. Então, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que dividir por 10 uma vez, aí fica centigrama, divide por 10 outra vez, fica decigrama, e divide por 10 outra vez, e fica gramas. Então, a gente vai dividir por 10 3 vezes. Dividir por 10 3 vezes é a mesma coisa, pessoal, que dividir por 1.000. Show de bola? Então, a gente vai pegar esses 50.000 miligramas e dividir por 1.000. Aí, a gente pode cortar os zeros, ó. Então, sobrou quanto? 50. 50 o quê? 50 gramas. Agora eu conheço a massa em gramas e eu posso agora relacionar com o volume, para a gente saber então qual vai ser o volume do frasco. Mas agora, olhando apenas para o volume, a gente vê uma outra inconsistência. O volume que a questão me dá para comparar a grama com o volume é centímetros cúbicos, enquanto os frascos estão em quê? Em mililitros. Então, antes da gente relacionar diretamente grama com centímetro cúbico, a gente, na verdade, vai ter que ver quanto é centímetro cúbico em mililitros, que é a unidade que a gente vai ter que dar como resposta nas opções que a questão nos deu. Então, esse é o nosso passo 3, converter de centímetros cúbicos para ml. Isso, pessoal, vocês têm que saber de cor. 1 centímetro cúbico, pessoal, é igual a 1 ml. Show de bola? Então, tem que gravar isso. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Feito isso, vamos para o último passo, que é calcular o volume usando regra de 3. Se a gente encontra o volume da massa que a gente calculou, que era uma massa de 50 gramas, a gente vai saber exatamente qual o tamanho do frasco. Mas está bem tranquilo, porque a questão nos falou que 1 grama ocupa um volume de 1 centímetro cúbico, que é o volume de 1 ml.
conforme a gente viu no passo 3. Então, 50 gramas, que é o que nós temos, ocupa um volume X. Agora, galerinha, é só multiplicar cruzado. 1 vezes X dá X. Então, vou multiplicar esse por esse. 1 vezes X, X. Isso tem que ser igual a quem? 500 vezes 1. Perdão, 50 vezes 1, que dá 50. Isso vai dar 50 o quê, galera? 50 ml. Então, o volume que a 50 gramas de massa que a criança vai ter que tomar corresponde a 50 ml, ou seja, então eles têm que comprar um frasco de quanto? De 50 ml para eles terem a medida exata do tanto de remédio sem ter desperdício. Então, a resposta é a letra B.